E hoje nós recebemos para o estúdio aqui o Antônio de Pádua Teixeira. Ele é professor associado da Fundação Dom Cabral, que foi eleita pelo ranking do Financial Times a melhor escola de negócios da América Latina. Seja bem-vindo ao nosso programa. É um prazer estar com você, Fernanda. Estamos em crise? Olha, Fernanda, infelizmente estamos. Eu acho que o empresário está sentindo isso na carne, com seus resultados, com os desafios que ele vai ter que enfrentar, principalmente nesse ano. E tem uma boa notícia e uma má notícia, né? A má notícia é que nós estamos em crise e a boa notícia é que é principalmente uma crise interna, né? Uma crise de confiança. E quando nós temos um cenário que nem este, a chance do Brasil se recuperar é maior. Se tivesse uma crise externa também, tudo seria muito mais difícil. Muito mais grave. Quer dizer, a crise interna, você sente os empresários estão se mobilizando, estão assim, apostando que a coisa vai dar certo, ou ainda está aquele clima pessimista? Não, toda vez que tem uma crise, existe um impacto muito grande. É claro que o empresário hoje, em vários setores, está sentindo muito. Mas não é a primeira crise e não vai ser a última. Então, toda empresa que tiver um bom planejamento, muito bem estruturada, com as suas equipes competentes e foco nos seus negócios, ela tem tudo para sobreviver a mais essa crise. Tem setores específicos que são os mais afetados, outros que estão caminhando melhor? Como é que vocês analisam isso, Pádua? Olha, hoje é verdade que hoje temos alguns setores que estão sendo extremamente penalizados, né? Todos os setores que dependem da máquina governamental, ou do governo federal, estadual, mesmo das prefeituras, estão sentindo muito isto, porque os investimentos pararam, os projetos estão estagnados, né, com todo o problema do petrolão e tudo isso que está acontecendo, está afetando muito essa cadeia. E se isso não for resolvido rapidamente, vai trazer problemas muito graves para essas empresas. Eu sei assim, de conhecidos que muitos investimentos estão saindo do Brasil para ir para outros países que a gente jamais imaginaria. A Etiópia é um deles. Vocês têm essa percepção já? Olha, hoje nós estamos com vários problemas, né? Hoje nós temos um problema cambial, um problema de confiança, que na minha opinião é o maior problema que a gente tem. Quando a gente fala confiança, não é só confiança no governo em si, no sistema que tem hoje. O problema de confiança hoje é como as coisas estão mudando, né? Eu vou te dar um exemplo. Em outubro do ano passado, nós fizemos uma reunião com especialistas em gestão, em previsão econômica no Brasil, e nós fizemos a previsão econômica, o que iria acontecer no Brasil em 2015. Nós fizemos isso em outubro de 2014. Quando chegou em dezembro de 2015, nós tivemos que revisar tudo, porque o que nós falamos em outubro não estava servindo mais. E a semana passada nós fizemos mais uma revisão, mas isso com as pessoas mais competentes que existem hoje aqui no Brasil. Tivemos que rever outra vez. Então, imagina um planejamento de uma empresa ou de um país que em 6 meses você tem que rever o planejamento 3 vezes. Normalmente esse planejamento empresarial é feito de quanto em quanto tempo? Não é só empresarial, é do Brasil. Sim. O Brasil hoje ele está um pouco sem rumo, ele não sabe para onde que ele vai, né? A gente sabe que nós sabemos que nós estamos em crise. Ontem foi publicado até uns dados muito interessantes, né, sobre o crescimento. E nós somos o segundo pior crescimento da América Latina. Nós só estamos na frente da Venezuela. Isso na história do Brasil nunca aconteceu. É muito sério. Na nossa história nunca aconteceu. E o nosso maior concorrente a nível de exportação de produtos, que é o México vai ter um crescimento previsto para esse ano de 3%. E nós vamos ter um crescimento de menos 1%, que não é um crescimento, né? Então, o que está acontecendo? Os nossos concorrentes a nível de mercado estão evoluindo e nós não. Então, o que as empresas estão sentindo, as empresas que fazem exportação, principalmente, e essa fuga de capital está acontecendo, porque a atratividade nossa momentânea está muito baixa.
Então, nós temos que reverter essa situação, porque essa é uma situação para as empresas muito ruim. Agora, o empresário ele faz o planejamento, vai estar sempre nesse momento de readequação. Quais são as empresas mais afetadas? Você acha que assim, a empresa com gestão familiar, a microempresa, ou uma multinacional também está tendo tanto impacto quanto essas outras que eu me referi? Então, o impacto está sendo generalizado. Hoje o impacto está um pouco localizado, né? São as empresas que dependem do governo, que têm um link de fornecer produtos, serviços para os governos. Então está havendo uma inadimplência muito grande, né? Nós temos a indústria automobilística, e nós estamos vendo que está passando por um momento difícil. Mas nós temos boas surpresas, né? Por exemplo, a indústria têxtil no primeiro trimestre teve um resultado muito bom. A linha branca no primeiro trimestre teve um resultado, estou falando muito bom em relação ao que está, hein? Não é que está excepcional. Teve um resultado melhor do que o esperado. Em compensação, toda a parte que a gente fala de dependência do petróleo, o resultado está muito ruim. Dependência de energia, está muito ruim o resultado. E a parte da construção civil, que também deu uma parada muito grande. Está havendo uma falta de investimento agora, mas a construção civil, principalmente a pesada de infraestrutura, ela tem grande chance de se recuperar no segundo semestre. Existe uma grande chance. Mas isto se o governo conseguir sair desse imbróglio que nós estamos vivendo. E vocês acham que assim, a linha da economia agora deve melhorar ou não tem essa percepção ainda? Olha, a percepção que por segundo semestre tem que melhorar, porque todas as ações amargas elas foram feitas agora, né? O aumento de energia elétrica, que teve um impacto muito grande, do combustível, que teve um impacto muito grande em todas as empresas que dependem desses insumos. Então o que acontece? Eu acho que o pior está acontecendo, é o que a gente espera, se não tiver mais nenhuma surpresa desagradável, porque nós estamos vivendo, infelizmente, de surpresas. O empresário tem que cortar custos, tem que investir em planejamento. Qual é o pulo do gato aí que você consegue falar assim rapidamente para a gente? Então, o que está acontecendo? Eu sempre falo que eu nunca vi uma empresa falir e ir para a falência devido aos seus custos fixos. Porque isto são coisas de gestão interna que se resolve. Agora, quando uma empresa não tem um posicionamento estratégico adequado, uma empresa não tem um alinhamento organizacional, não tem as competências necessárias e os seus processos também adequados, essas empresas vão sofrer mais. Então, o que nós da Fundação Dom Cabral estamos recomendando para as empresas, né, que tenham um planejamento, que execute o que se planeja, porque hoje existe uma regra que você tem que passar 5% do seu tempo planejando e 95% do seu tempo executando, mas executando o que você planeja. 5% de planejamento e 95% de execução. E 95% de suor. Tem que suar muito, fazer acontecer o planejamento. E às vezes não é isso que acontece. Você planeja e executa outra coisa que não está no planejamento. Eu vou pedir licença um pouquinho, a gente vai para um rápido intervalo e daqui a pouco a gente continua essa conversa com o Pádua, que é professor da Fundação Dom Cabral. Enfermaria, tô sempre cheia de gente cuidando de nós. Esse é o meu quarto, aqui que eu fico, leio, assisto TV e faço lição de escola. Aqui é quimioterapia, a mamãe fica junto comigo quando eu faço tratamento. Graças à ajuda de pessoas como você, o GEPASS está salvando a vida do Cauã, da Sofia e do Gabriel. Ajude. Ligue.
beleza está nas coisas simples da vida, como a paisagem que vemos pela janela, como um animal de estimação, como o sorriso de uma criança. Quando o assunto é devolver o brilho nos olhos de quem sonha voltar a enxergar, a gente nunca esquece. Ajude a tirar alguém da escuridão. Doe seus olhos. Banco de Olhos de Sorocaba. Voltamos para a nossa conversa com o Pádua, que é o professor da Fundação Dom Cabral. A gente está aqui tratando de estratégias que as empresas têm que adotar nesse momento de crise, né? Falamos aí de gestão familiar, falamos de microempresa. Bom, qual é o conselho que você pode dar? Gente, vamos investir então em planejamento, sabendo que vai ter que readequar a cada 2, 3 meses, como você falou. Fernanda, o que é importante é que as empresas tenham um planejamento, porque se você tiver que mudar alguma coisa, você tem um planejamento, algo para ser mudado. Então você tem uma base quando você planeja, tem uma equipe totalmente focada e alinhada nesse momento. É claro que os custos fixos têm que ser compatíveis com a nova realidade, a realidade mudou, mas a coisa mais importante, você ter um planejamento, e a partir dele você dá um rumo na sua empresa. Fora isso, as pessoas precisam estar preparadas para executar isso. Porque às vezes muitas empresas fazem o seu planejamento, só que não existe uma preparação para que isso aconteça. Então as empresas precisam cuidar dessa preparação. E saber que nesses momentos de crise são momentos de oportunidade. Quem estiver mais bem preparado, mais presente e com velocidade para executar as suas ações, vai ser um grande diferencial. Então, o que eu recomendo? Velocidade na execução das coisas, né, das suas ações, um bom planejamento e uma equipe, que a gente fala uma equipe que morda, uma equipe que esteja presente para as necessidades, comprometida para as necessidades do mercado, próximas do cliente, muito próximas do cliente, porque quando você está próximo do seu cliente, você consegue fazer os movimentos alinhados com ele também, com os clientes. Então isso é muito importante. E saber que quando a gente fala que nós vamos ter um PIB negativo, de menos 1%, um crescimento negativo, tem empresas que vão estar bem acima desse resultado e outras empresas que vão estar bem abaixo. A gente até brinca na Fundação Dom Cabral que é uma loteria a gente encontrar uma empresa que cresce exatamente o PIB. Elas não crescem o PIB, elas crescem ou mais do que o PIB ou menos do que o PIB. Então, isso é um referencial, é uma mediana de resultado. Então, vamos fazer com que as empresas que estão assistindo ao nosso programa saibam se estruturar, se planejar para que estejam acima dessa mediana de resultado. A gente está conversando aqui com Antônio de Pádua Teixeira, ele é professor da Fundação Dom Cabral. Como eu disse anteriormente, é a melhor escola de negócios de toda a América Latina. Isso é o ranking do Financial Times. A Fundação tem notado uma busca maior de empresários que precisam de conselhos ou eles querem realmente capacitação? Tem de tudo, Fernanda. Hoje é uma situação um pouco diferente para nós também, porque nós nunca fomos tão requisitados, porque a Fundação ela tem um perfil porque ela não é uma empresa de consultoria, ela é uma empresa, é uma fundação sem fins lucrativos e nós investimos na capacitação dos executivos e na capacitação das empresas. Nós temos até, a gente sempre fala que a gente trabalha com as empresas, não para as empresas, porque a nossa missão é capacitar a empresa para que ela execute, a gente capacitar o executivo para que ele execute. Quando ele consegue executar dentro de uma qualidade exigida, é claro que a empresa tem uma performance melhor. Então, é isto que nós recomendamos. Vocês têm notado que essas empresas que estão sendo capacitadas aí por vocês ou por outras escolas, elas realmente têm uma performance melhor na sequência? Ah, não tenha dúvida, isso é um diferencial. Acho que uma empresa capacitada, focada, e executando o que se planeja, esse é um diferencial. E tem uma coisa interessante, quando você traça um planejamento
de médio e longo prazo e persegue ele, faz as correções que precisam ser feitas, essas empresas crescem de uma forma sustentável. Sim. Agora, a empresa que uma hora vai para a direita, uma hora vai para a esquerda e fica sem rumo, essas empresas vão sofrer muito mais. Então, o que nós estamos fazendo com as nossas empresas, os nossos clientes, é fazer com que esse foco e essa execução seja realmente feita. Tem muita empresa que ainda tem aquela visão, corta custo, né? Está numa crise, vamos cortar custo. E não é isso, é realmente pensar no planejamento, seguir a estratégia, readequar quando for necessário, é isso mesmo? Então, você fala cortar custo. Cortar custo, isso é uma coisa que tem que ser constante numa empresa, não é só em momento de crise. E para cortar custos, a empresa precisa trabalhar sobre processos. Então, quando ela tem os seus processos bem definidos, bem alinhados dentro da organização, é muito mais simples você otimizá-los. Então, o que eu recomendo é otimizar os processos, que automaticamente você corta custos. Você tem uma experiência como executivo de grandes empresas multinacionais, morou fora. Essa crise que você vislumbra, na realidade os economistas percebem, você acha que assim, a oportunidade para alguns setores se sobressaírem. Você mencionou compras online. A gente teve uma conversa anterior aqui. Esse é um setor que está indo muito bem no Brasil? Olha, por exemplo, compras online, o ano passado cresceu 16%. E a previsão desse ano é crescer 20%. Você vê, com uma economia que menos 1%, compras online vai crescer 20%. É uma oportunidade? Uma tremenda oportunidade. O agronegócio, ele vai ter uma retração por causa dos insumos que são importados, vai custar mais caro, vai ter... É claro que vai sofrer, mas o agronegócio vai ter uma crise no agronegócio? Não vai ter uma crise. Então, você vê, nós temos vários mercados que vão sentir dificuldades, sim, mas vão sobreviver e vão muito bem e muito acima do resultado do Brasil. Agora, outras atividades não. Tem outras atividades que vão sofrer bastante. Agora, mesmo nessas atividades que vão passar por momentos difíceis, vão ter empresas que vão se sair bem também. Então, o que eu digo, toda vez que existe uma crise, isso a gente vê nas guerras, em vários países fora do Brasil, que aconteceram guerras, que você fala, poxa, esse país não vai existir mais. Das cinzas, hoje você vê países que estão assim, com resultados excepcionais. Então, é uma oportunidade sim para as empresas. Tem que aproveitar. Que bom, gente. Então, assim, não é só notícia negativa. Pado, eu quero agradecer muito a sua presença aqui com a gente. Tenho certeza que nós vamos ainda conversar em outras oportunidades. Foi bom que a gente viu que não é só notícia negativa, né? Muito obrigado, Fernanda. Nós, da Fundação Dom Cabral, estamos à sua disposição e tudo que nós pudermos contribuir para que o país saia dessa situação difícil, nós estamos aqui para isso. Muito obrigada. Kiko, volto com você no estúdio.